Vamos falar da sífilis. Quero apresentar alguns tópicos a qual iremos abordar, né? Nesse caso, o que é sífilis, como se pega, quais são os estágios, quais são os sintomas, como é feito o diagnóstico, qual o tratamento e como se confirma a cura. Vejamos, a sífilis ela é uma DST, ou seja, uma doença sexualmente transmissível, né? Ela é causada por uma bactéria, né? O nome dessa bactéria é Treponema pallidum, e cujos sintomas mais comuns é uma úlcera, e uma úlcera indolor, né? Que aparece na região genital e digamos que não é pré-antibióticos, podemos dizer assim. A sífilis é uma doença crônica, né? Uma doença crônica prolongada, dolorosa, e que em fases avançadas ela acometia todos os sistemas do organismo, sendo extremamente temida e muito estigmatizada, né? Agora vamos ao seguinte, falar sobre a transmissão dessa doença, sobre a transmissão da sífilis. Como eu disse anteriormente, ela é causada por uma bactéria, a Treponema pallidum, Treponema pallidum, desculpe, corrigindo. A transmissão ela ocorre, na imensa maioria dos casos, pela via sexual e se dá pela penetração da bactéria através de microscópicas feridas, né, ou também abrasões na mucosa da vagina ou do pênis do homem, né? Estima que o risco de contágio de cada relação sexual desprotegida com o parceiro que esteja infectado é de aproximadamente 30%, né? Mas se houver feridas ou inflamação na vagina ou no pênis, esse risco ele pode ser um pouco maior que 30%. Não é uma regra básica, né? Os pacientes que transmitem sífilis são aqueles que apresentam a doença na fase primária, né? Ou também secundária, principalmente se houver lesões ativas nos órgãos sexuais. Apesar de não ser 100% segura, a camisinha é um dos métodos mais adequados para se evitar a transmissão da sífilis, né? E nas fases mais avançadas da doença, pode ser transmitida até pelo beijo ou pelo toque, se houver lesões na pele ou até mesmo na boca, né? Pela transfusão de sangue, ela é muito rara de ser transmitida, uma vez que o Treponema pallidum não sobrevive por mais de 48 horas no sangue estocado. Então, essa transmissão através do sangue, ela é bem rara, como disse. Existe também a sífilis congênita, né? Que é adquirida pelo feto quando a mãe encontra-se contaminada pelo Treponema pallidum, né, durante a gestação. A grávida, no caso a sífilis na grávida, ela pode causar aborto, né, perda do feto, ou até mesmo um parto prematuro, ou má formação e morte do feto, ou seja, morte fetal. Os sintomas, ele é dividido em 3 estágios, né? Primária, secundária e terciária. Vamos abordar primeiro a sífilis primária.
quais são os sintomas da sífilis primária. No período de incubação, ou seja, no intervalo de tempo entre o contágio, né, e os primeiros sintomas, é em média de 2 a 3 semanas. Né? Não é exato, mas pode ocorrer nesse período. Há casos em que esse intervalo pode ser tão curto quanto 3 dias ou tão longo quanto 3 meses. Tão longo quanto 3 meses. Né? Pode ser curto e pode ser longo. Isso varia muito. As lesões da sífilis primária geralmente é uma pápula, né? Que é uma pequena elevação na pele. O que acontece? Isso acontece nos órgãos genitais. Em poucas horas ele se transforma em uma úlcera não dolorosa. Ou seja, a pessoa que tem essa lesão não sente dor. Né? E já nas mulheres, essa lesão ela pode passar despercebida, uma vez que é pequena, em média cerca de 1 centímetro de diâmetro, né? Indolor, e costuma ficar escondida entre os pelos pubianos ou dentro da própria vagina. Né? Fica incubada e a pessoa acaba não percebendo. Não há outros sintomas associados. Né? A lesão da sífilis primária, o paciente apresenta no máximo um aumento do linfônodos na virilha, ou seja, algumas ínguas, nada mais. Em alguns casos, a úlcera pode surgir na boca e também na faringe. Caso a transmissão ela tenha através do sexo oral, né? Ela recebe o nome de cancro duro. E após 3 a 6 semanas desaparece mesmo sem tratamento. Essa sífilis cancro duro aparece e desaparece após 3 semanas, até mesmo sem tratamento. É o que leva a uma falsa impressão de cura espontânea, o que realmente não acontece. Né? Portanto, inicialmente é uma doença indolor, que costuma frequentemente passar despercebida, o que parece desaparecer espontaneamente após algum tempo. Ela desaparece, a pessoa acha que está curada, no entanto não está. O problema é que esse desaparecimento do cancro duro, ele não significa cura, pelo contrário, a bactéria ela está se multiplicando e o paciente, no caso ali, a pessoa que está com aquela doença, não está percebendo, entendeu? E nesse caso, ele está se espalhando pelo organismo de forma silenciosa, né? E que futuramente volta com sintomas mais graves. Né? Falamos do primeiro estágio, né, da sífilis primária. Vamos ver agora a secundária. Em média, 25% dos pacientes, uma base, não é preciso esse número, os pacientes não tratados da sífilis primária, em algumas semanas ou meses após o desaparecimento, né, do cancro duro, ela retorna, agora disseminada pelo organismo. Em alguns casos, o paciente só descobre que tem a sífilis na fase secundária, pois as lesões primárias podem ter passado despercebida na época. Só que na forma secundária se manifesta com erupções na pele. O que quer dizer que classificamos assim que aparecem essas lesões na pele, mais precisamente nas palmas da mão, na sola dos pés, né? É comum também apresentar febre, um mal-estar, perda de apetite, né? Que são sintomas mais frequentes, dores nas articulações, queda de cabelo também pode ocorrer, né? Queda de cabelo, lesões oculares e um aumento de linfônodos difusamente pelo corpo, ou seja, não só nas palmas da mão, na sola dos pés e tal, mas pode aparecer em todo o corpo. As lesões isoladas nos pés, palma das mãos, mucosa oral, são características
mas as erupções de pele podem ocorrer em qualquer local do corpo, como eu disse anteriormente, né? Uma lesão típica da sífilis secundária é o que podemos chamar de condiloma lata. Essa condiloma lata, ela é uma lesão úmida. Ela tem um aspecto de uma grande verruga, né? Uma grande verruga. O que surge geralmente assim, próximo do local onde existiu a lesão do cancro duro na sífilis primária, né? E há casos, porém, em que essa sífilis secundária ela apresenta poucos sintomas, fazendo com que o paciente não dê muita importância ao quadro, o que leva cerca de aproximadamente, digamos, uma estimativa, 20% dos pacientes com sífilis secundária não consideram seus sintomas incômodos, né? Não considerando seus sintomas incômodos. E o bastante para não procurarem ajuda médica. Como esses sintomas não estão incomodando, eles ignoram, não procuram assistência médica, né? E assim ocorre na primária, né? O sintoma da sífilis secundária também desaparece espontaneamente sem qualquer tratamento. O que ocorreu na primária ocorre também na secundária, né? E também existe a fase latente da sífilis. Essa fase latente é o que? Após o desaparecimento da sífilis secundária, o paciente entra na fase latente da doença. Não há sintomas, mas os testes laboratoriais são, assim, digamos, positivos, né? A fase latente é dividida em latente precoce, quando a contaminação pelo Treponema pallidum ocorreu há menos de um ano, ou latente tardia, que quer dizer nos casos de infecção há mais de um ano, né? Os sintomas da sífilis terciária, o paciente pode ficar vários anos, inclusive até décadas, assintomáticos na fase latente, antes de um novo retorno da doença. Essa nova fase é quando os sintomas retomam e é chamado de sífilis terciária, a forma mais grave dessa doença, que é a fase terciária. Ela apresenta 3 estágios, ou seja, 3 manifestações. A goma sifilítica, que são grandes lesões ulceradas, né, que podem acometer pele, ossos e órgãos internos, né? Causa sistema cardiovascular, né? Acometimento da artéria aorta, né? Provoca um acometimento da artéria aorta, causando aneurisma e lesões da válvula aórtica, né? E também neurosífilis, que ela acomete o sistema nervoso, levando a demência, até AVC, que é acidente vascular cerebral. E também problemas musculares, por lesão da medula dos nervos, né? O diagnóstico da sífilis primária, quando aparece o cancro duro, ainda não houve tempo do organismo produzir anticorpos contra o Treponema pallidum, né? Por isso, os exames de sangue costumam ser negativos nessa fase. A confirmação laboratorial pode ser feita após coleta do material da úlcera, para visualização direta da bactéria em microscópio. Nem sempre esse exame é necessário, uma vez que a úlcera genital, da sífilis é bem característica. Geralmente, o médico inicia o tratamento
baseado apenas em dados clínicos, esperando 1 ou 2 semanas para confirmar o diagnóstico laboratorialmente, né? E o diagnóstico da sífilis secundária, terciária ou primária, no caso, esses 3 casos, já em fase mais tardia, é feito através de 2 exames sorológicos, que é o VDRL e FTA-ABS, ou também o TPHA, né? O VDRL costuma ficar positivo entre 4 e 6 semanas após a contaminação. Geralmente, seus valores eles começam a subir uma vez a 2 semanas após o aparecimento do cancro duro. Portanto, o teste for feito 1 ou 2 dias após o aparecimento da lesão da sífilis, o VDRL pode dar um falso negativo, né? Pode ser um falso negativo. Vamos explicar agora um pouquinho sobre o tratamento, né? O tratamento da sífilis. É uma doença que tem cura se tratada corretamente, né? Com antibióticos apropriados e de preferência com a penicilina, que é o medicamento mais indicado nesse caso. O tratamento da sífilis é diferente dependendo do estágio da doença, né? Do estágio em que ela se encontra. A primária, secundária ou latente precoce, a penicilina, benzalina, ela é a mais indicada, né? São distribuídos em casos de algumas doses, né? E com mais de 1 ano de evolução, o tempo é indeterminado, a penicilina benzalina, ela assim, tem um efeito bem avançado, né? Tem um efeito que pode resolver o problema. O critério de cura, digamos assim, todo paciente que é tratado para sífilis, ele deve fazer esse VDRL com, digamos, 6 e 12 meses, né, fazer esse teste. O critério de cura da sífilis é o desaparecimento dos sintomas, né, e uma queda de 4 titulações nos níveis de anticorpos, né, que prevalece, mas o melhor método é o da prevenção, né, a pessoa se prevenir. E um dos, digamos assim, mais seguro é o uso da camisinha. Bem, gente, esse foi uma apresentação simples, falando da sífilis, o tratamento, o contágio, a forma como se pega, como é causada a doença, viu? Espero uma próxima oportunidade poder esclarecer mais alguma coisa. Até mais, muito obrigado, abraço a todos.